Você já sentiu aquele frio na espinha quando algo não faz sentido? Aquele momento em que você sabe, no fundo da alma, que alguma coisa está errada, mas ainda assim tenta se convencer do contrário? Eu passei por isso, e o que eu descobri mudou minha vida para sempre. Se você quer fazer a diferença, inscreva-se no canal e nos diga de qual cidade está assistindo esse vídeo. Era uma terça-feira normal, pelo menos era o que deveria ser. Eu estava no escritório, tentando me concentrar em planilhas e relatórios, mas minha cabeça estava em outro lugar. Há semanas, talvez meses, algo vinha me incomodando. Pequenos detalhes que, isolados, não significavam nada. Mas quando você junta as peças, o quadro começa a aparecer. E esse quadro estava me assombrando. Minha esposa e eu estávamos casados há 7 anos. 7 anos de construção, de planos, de promessas. Sempre achei que conhecia ela melhor do que qualquer pessoa nesse mundo. Sabíamos os gostos um do outro, os medos, os sonhos. Ou pelo menos eu achava que sabia. Porque nos últimos 3 meses, ela tinha se tornado uma estranha. Não de uma hora para outra, mas de forma gradual. Como quando você olha para o espelho todo dia e não percebe que está envelhecendo, até que um dia olha uma foto antiga e vê a diferença gritante. Começou com o trabalho. Ela sempre foi dedicada, isso eu sabia. Mas de repente as horas extras se multiplicaram. Reuniões que se estendiam até tarde da noite. Projetos urgentes que surgiam do nada. E sempre o mesmo motivo, o chefe dela. Um homem que ela sempre mencionava com admiração. Um mentor, ela dizia. Alguém que a estava ajudando a crescer profissionalmente. Eu nunca tinha motivos para duvidar. Até que comecei a prestar atenção. O celular dela virou uma fortaleza. Sempre virado para baixo. Sempre no silencioso. Sempre trancado com senha que ela mudou recentemente. Quando eu perguntava casualmente sobre algo, ela desviava o olhar. A risada que antes era espontânea virou nervosa. As respostas que antes eram detalhadas viraram monossilábicas. E o perfume. Meu Deus, o perfume. Ela começou a chegar em casa cheirando diferente. Não era o dela. Era algo mais caro, mais sofisticado, masculino. Eu tentei conversar várias vezes, mas toda vez que tocava no assunto, ela invertia a situação. Me acusava de estar sendo controlador. De não confiar nela. De estar criando problemas onde não existiam. E talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse sendo paranoico. Talvez fossem só coincidências. Mas então veio o jantar. Foi numa quinta-feira. Um amigo meu, o Rodrigo, me ligou. A voz dele estava estranha, hesitante. Ele disse que precisava me contar algo, mas não queria por telefone. Marcamos de nos encontrar num bar perto da minha casa. Quando sentei na frente dele, vi nos olhos dele que a notícia não era boa. Ele respirou fundo e soltou. Tinha visto minha esposa num restaurante caro, no centro da cidade, num horário que deveria ser de expediente. Ela não estava sozinha. Estava com um homem de terno, elegante, mais velho. Os dois riam, conversavam próximos demais. Tocavam as mãos sobre a mesa. Rodrigo não quis se aproximar, não quis causar constrangimento, mas achou que eu precisava saber. Meu mundo desabou naquele momento. Não era mais paranoia. Não era mais coincidência. Era real, alguém de fora tinha visto. E se Rodrigo viu, quantas outras pessoas viram e não me contaram? Quantas vezes isso tinha acontecido? Eu saí do bar atordoado. Dirigi para casa no piloto automático, com a mente em chamas. Quando cheguei, ela estava na sala, assistindo televisão como se nada estivesse acontecendo. Sorriu para mim. Perguntou como tinha sido meu dia. Eu quase gritei. Quase joguei tudo na cara dela. Mas algo me segurou. Eu precisava de mais do que o relato de um amigo. Eu precisava de provas. Foi naquela noite que a ideia surgiu. Estava deitado ao lado dela, ouvindo a respiração dela se tornar regular, indicando que tinha dormido. Eu, por outro lado, estava completamente acordado. Os pensamentos martelavam na minha cabeça. E então pensei, e se eu pudesse ver o que acontece aqui quando eu não estou? E se eu pudesse ter certeza de uma vez por todas? Na manhã seguinte, fui até uma loja de eletrônicos. Comprei uma câmera pequena, discreta, com gravação em nuvem. O tipo de coisa que você nem percebe que está ali. O vendedor explicou como funcionava, como instalar o aplicativo no celular, como acessar as gravações de qualquer lugar. Eu paguei em dinheiro. Não queria deixar rastro no cartão de crédito. Voltei para casa no horário de almoço, sabendo que ela estaria no trabalho. Ou pelo menos era o que ela tinha dito. Instalei a câmera no quarto, atrás de uns livros na estante, com um ângulo perfeito para capturar toda a cama. Testei o aplicativo.
Funcionou perfeitamente. A imagem era nítida, o áudio claro. Senti um aperto no peito. Estava realmente fazendo isso. Estava espionando minha própria esposa no nosso próprio quarto. Parte de mim se sentia um traidor. Mas a outra parte, a parte racional, sabia que era necessário. Confiança é essencial num relacionamento, mas ignorar todos os sinais também é se trair. Nos dias seguintes, eu me transformei num zumbi. Verificava o aplicativo obsessivamente. A cada notificação de movimento, meu coração disparava. Mas não era nada. Ela chegava em casa no horário normal, trocava de roupa, tomava banho, dormia. Nada de anormal. Comecei a pensar que tinha sido tudo na minha cabeça, que Rodrigo tinha se enganado, que o homem no restaurante era só um colega de trabalho. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Mas então chegou aquela terça-feira, a terça-feira que dividiu minha vida em antes e depois. Eu estava no escritório quando o celular vibrou. Notificação de movimento detectado às 14h15. Franzi a testa. Ela deveria estar trabalhando naquele horário. Abri o aplicativo. O coração começou a bater mais rápido. E então vi a porta do quarto se abrindo. Minha esposa entrando. Mas ela não estava sozinha. Um homem entrou atrás dela. Mais alto. Terno cinza impecável. Cabelos grisalhos nas têmporas. Eu reconheci imediatamente. Era ele. O chefe dela. O mentor. O homem que ela sempre defendia com tanto afinco. E agora ele estava ali, no meu quarto, com a minha esposa, enquanto eu deveria estar trabalhando a quilômetros de distância. Minha respiração falhou. As mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o celular. Eu queria desligar. Queria fechar o aplicativo e fingir que não tinha visto nada. Mas não conseguia. Estava paralisado, hipnotizado pelo horror que se desenrolava na tela do meu telefone. Eles conversavam. Eu não conseguia ouvir direito por causa do barulho do escritório ao meu redor, mas via os gestos, a proximidade. Ela sorria. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso que era só meu. Ou pelo menos eu achava que era. Ele tocou o rosto dela. Ela não se afastou. Pelo contrário, aproximou-se ainda mais. E então aconteceu. Os lábios dele se encontraram. Ali, na nossa cama. No lugar onde dormíamos juntos todas as noites. No lugar onde tínhamos construído nossos momentos mais íntimos. Tudo estava desmoronando na minha frente e eu não podia fazer nada além de assistir. Fechei o aplicativo. Não conseguia mais olhar. Senti uma onda de náusea subindo. Corri para o banheiro do escritório e vomitei. As pernas fraquejaram. Sentei no chão frio do banheiro, encostado na parede, com a cabeça girando. Não era possível. Não podia estar acontecendo. 7 anos jogados no lixo. 7 anos de confiança destruídos em segundos. E o pior, eu tinha provas. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Não havia mais espaço para dúvidas. Não havia mais como fingir que estava imaginando coisas. Era real. Comenta sim se você já sentiu isso. Não se nunca aconteceu com você. Voltei para minha mesa. Tentei trabalhar. Impossível. As palavras na tela do computador pareciam hieróglifos. Eu não conseguia processar nada. Minha cabeça estava cheia de imagens. Do beijo. Dos dois juntos. Das mentiras. Quantas vezes isso tinha acontecido? Quantas vezes ela tinha mentido para mim? Quantas vezes ela tinha chegado em casa e dormido ao meu lado depois de estar nos braços dele? A raiva começou a crescer. Uma raiva quente, sufocante, que tomava conta de cada centímetro do meu corpo. Mas junto com a raiva vinha a dor. Uma dor profunda, visceral, que parecia rasgar meu peito por dentro. Porque não era só traição. Era a morte de tudo que eu acreditava. Era descobrir que a pessoa que você mais confia no mundo é capaz de te trair da forma mais cruel possível. No nosso quarto. Na nossa cama. Com o homem que ela sempre disse ser apenas profissional. As lágrimas vieram sem pedir licença. Ali, no meio do escritório, com colegas passando ao redor, eu chorei. Baixinho. Silenciosamente. Mas chorei. Saí do trabalho mais cedo. Inventei uma desculpa qualquer. Dor de cabeça. Mal-estar. Tanto faz. Fui para casa. Ela não estava. Claro que não. Provavelmente ainda estava com ele. Sentei no sofá da sala, olhando para as paredes. Tudo naquela casa carregava memórias. Fotos de viagens. Presentes que tínhamos nos dado. Móveis que escolhemos juntos. Tudo parecia falso agora. Uma mentira embalada para presente. Uma ilusão que eu tinha comprado acreditando ser real. Abri o aplicativo novamente. Precisava ter certeza.
Precisava salvar as gravações. Não sabia exatamente por quê. Talvez para um divórcio. Talvez para confrontá-la. Talvez só para ter provas de que não estava ficando louco. Baixei todos os vídeos. Eram nítidos. Dolorosamente nítidos. Cada detalhe estava ali. Cada gesto. Cada toque. Cada segundo da traição documentado em alta definição. Se esse detalhe fez sentido para você, deixe um like. Ela chegou em casa por volta das 7 da noite. Entrou sorrindo. Perguntou como tinha sido meu dia. Como se nada tivesse acontecido. Como se algumas horas atrás ela não estivesse traindo nosso casamento. Eu olhei para ela e não reconheci a pessoa na minha frente. Quem era essa mulher? Será que eu realmente a conhecia? Ou tinha passado 7 anos casado com uma estranha? Respondi que estava tudo bem. Ela notou algo estranho no meu tom. Perguntou se eu estava chateado com alguma coisa. Quis rir. Ou gritar. Ou as duas coisas. Mas só disse que estava cansado. Ela aceitou a resposta e foi tomar banho. Fiquei ali, sentado na sala, ouvindo o chuveiro ligado. Imaginei ela lavando o cheiro dele do corpo antes de vir para perto de mim. O estômago revirou de novo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado ao lado dela, olhando para o teto, com a mente em loop infinito. Pensava em todos os sinais que tinha ignorado. As mensagens apagadas. Os horários estranhos. O perfume diferente. As desculpas repetidas. Tudo fazia sentido agora. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. E eu tinha sido idiota o suficiente para não ver. Ou talvez não quisesse ver. Porque reconhecer a verdade significava admitir que meu casamento estava destruído. Nos dias seguintes, ela continuou a rotina como se nada tivesse mudado. Mas para mim, tudo tinha mudado. Eu olhava para ela de forma diferente. Ouvia suas palavras procurando mentiras. Analisava cada gesto, cada expressão, tentando entender como alguém pode ser tão boa em fingir. Como alguém pode beijar você de manhã e trair você à tarde? Como alguém pode dormir tranquilamente ao seu lado depois de estar com outra pessoa? Se essa história está te prendendo, apoie com um super thanks. Pensei em confrontá-la várias vezes, mas algo me segurava. Talvez fosse medo. Medo de que, ao confrontar, tudo se tornasse definitivamente real. Enquanto eu guardasse aquele segredo, ainda havia uma pequena possibilidade de que fosse um pesadelo. De que eu acordasse e descobrisse que nada daquilo tinha acontecido. Mas eu sabia que era ilusão. Que quanto mais tempo passasse, mais difícil seria. Comecei a perceber outros detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela desviava o olhar quando eu perguntava sobre o trabalho. A pressa com que ela checava o celular sempre que recebia uma mensagem. O jeito como ela inventava desculpas para sair de casa nos finais de semana. Tudo estava ali, na minha cara, e eu tinha sido cego, ou ingênuo, ou simplesmente alguém que confiava demais. Uma noite, ela disse que precisava viajar a trabalho. 2 dias fora. Reunião importante com clientes de outra cidade. O chefe dela também iria. Claro que iria. Fingi que acreditei. Disse que tudo bem, que eu ficaria bem sozinho. Ela beijou minha testa antes de sair. Aquele beijo queimou como ácido. Quando a porta se fechou, eu soube. Soube que tinha chegado a hora de tomar uma decisão. Não dava mais para continuar fingindo. Não dava mais para viver naquela mentira. Liguei para meu advogado na manhã seguinte. Expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes. Disse que precisava saber meus direitos em caso de divórcio. Ele perguntou se eu tinha provas da traição. Respondi que sim. Ele me orientou a fazer cópias de tudo em lugares seguros. Pendrive, nuvem, e-mail, vários backups. Porque em casos assim, as provas são fundamentais. Fiz tudo o que ele mandou. Salvei os vídeos em 3 lugares diferentes. Enviei para um e-mail que criei só para isso. Guardei um pendrive no cofre do escritório. Tomei todas as precauções. Enquanto ela estava viajando, eu tive tempo para pensar. 2 dias inteiros sozinho naquela casa cheia de memórias. Andei pelos cômodos lembrando de momentos felizes. Ou do que eu achava que eram momentos felizes. Será que alguma coisa tinha sido real? Ou tudo sempre foi mentira? Essa dúvida me corroía por dentro. Peguei nosso álbum de fotos de casamento. Olhei para as imagens. Ela estava radiante, sorrindo, feliz. Ou fingindo ser feliz. Eu não sabia mais. Tentei entender quando tudo tinha começado a desmoronar. Quando foi que ela deixou de me amar? Ou será que nunca me amou de verdade? Será que eu fui só uma opção conveniente até aparecer algo melhor? O chefe dela era mais velho, mais rico, mais bem-sucedido.
Talvez eu nunca tivesse sido suficiente. Talvez ela sempre estivesse procurando por alguém melhor. E quando encontrou, não pensou duas vezes. Já te contaram algo que você não queria ouvir? Comenta aqui. Pensei em ligar para ela, confrontar por telefone, acabar com aquilo de uma vez, mas algo me dizia para esperar. Para olhar nos olhos dela quando jogasse a verdade na cara. Queria ver a reação. Queria ver se ela teria coragem de negar mesmo sabendo que eu tinha provas. Queria ver até onde ia a capacidade dela de mentir. Então esperei. Cada hora passava devagar. Como se o tempo tivesse decidido me torturar propositalmente. Ela voltou na sexta-feira à noite. Entrou em casa com aquele sorriso de sempre. Contou sobre a viagem, sobre as reuniões, sobre o hotel onde ficaram hospedados. Mentiras. Tudo mentiras. Eu ouvi em silêncio, observando cada detalhe. A forma como ela evitava meu olhar direto. A forma como suas mãos se mexiam nervosas. A forma como ela ria alto demais das próprias piadas. Sinais de culpa. Ou talvez eu estivesse projetando. Talvez ela fosse tão boa em mentir que nem demonstrava mais nada. No sábado, acordei decidido. Não dava mais para continuar. Cada minuto ao lado dela era uma tortura. Cada palavra que ela dizia soava falsa. Cada toque dela na minha pele me fazia querer gritar. Precisava acabar com aquilo. Mas como? Como você confronta alguém que você amou durante 7 anos? Como você destrói uma relação inteira com um único golpe? Respirei fundo. Preparei-me mentalmente. Era agora ou nunca. Chamei ela para sentar na sala. Disse que precisávamos conversar. Ela percebeu pelo tom da minha voz que era sério. Sentou-se no sofá, com uma expressão de preocupação que parecia genuína. Quase acreditei. Quase achei que estava enganado. Mas então lembrei das imagens. Do vídeo. Da traição gravada em detalhes cruéis. E a raiva voltou. Forte. Ardente. Incontrolável. Perguntei se ela tinha algo para me contar. Ela franziu a testa. Perguntou sobre o que eu estava falando. Insisti. Disse que era a chance dela de ser honesta, de me contar a verdade antes que fosse tarde demais. Ela balançou a cabeça. Disse que não sabia do que eu estava falando, que estava preocupada comigo, que eu andava estranho ultimamente, invertendo a situação de novo, fazendo parecer que o problema era eu, que eu estava paranoico, desequilibrado, imaginando coisas. Peguei meu celular. Abri o aplicativo da câmera. Selecionei o vídeo daquela terça-feira maldita. E apertei play. Virei a tela para ela. Vi o sangue sumir do rosto dela. Vi os olhos se arregalarem. Vi a boca se abrir sem conseguir emitir som. Era como assistir alguém desmoronar em câmera lenta. Toda a confiança, toda a segurança, toda a arrogância de quem achava que nunca seria pega. Tudo desapareceu em segundos. Ela tentou pegar o celular da minha mão. Eu afastei. Deixei o vídeo continuar. Cada segundo era uma punhalada. Nela, em mim, em nós. Quando terminou, fez-se um silêncio pesado. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Ela começou a chorar. Lágrimas descendo pelo rosto. Soluços entrecortados. Pedindo desculpas. Dizendo que tinha sido um erro. Que não significava nada. Que ela me amava. Que era só confusão. Que podia explicar. Eu ri. Um riso amargo. Sem alegria. Perguntei como ela explicaria estar na nossa cama com o chefe dela. Como ela explicaria os beijos, as carícias, a intimidade. Como ela explicaria todas as mentiras, todas as desculpas, todas as vezes que me fez sentir culpado por desconfiar. Ela não tinha respostas, só lágrimas, e desculpas vazias, repetidas em loop como um disco arranhado. Disse que queria o divórcio, que já tinha procurado um advogado, que tinha cópias de todas as provas, que não havia mais volta. Ela entrou em pânico. Disse que podíamos tentar terapia, que poderíamos reconstruir. Que ela terminaria tudo com ele, que mudaria, que faria qualquer coisa. Balancei a cabeça. Tarde demais. Confiança é como um espelho. Uma vez quebrado, você pode até colar os pedaços de volta, mas as rachaduras sempre estarão lá. E cada vez que você olhar, verá a marca do que foi destruído. Ela perguntou sobre o chefe, se eu ia contar para alguém, se ia expor ela. Respondi que ainda não tinha decidido, mas que ele também tinha uma família, uma esposa, filhos, e eles mereciam saber a verdade. Vi o terror nos olhos dela, a realização de que não era só nosso casamento que estava em jogo, era a reputação dela, o emprego, a vida que ela conhecia, tudo estava prestes a desabar.
e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Pedi para ela sair de casa, ir para um hotel, para a casa da mãe, qualquer lugar. Mas que eu não queria ela ali. Não conseguia mais olhar para ela sem sentir nojo, sem sentir raiva, sem sentir a dor da traição rasgando meu peito. Ela implorou para ficar. Disse que não tinha para onde ir. Que era a casa dela também. Fui inflexível. Ou ela saía por vontade própria ou eu chamava a polícia. Não era blefe. Ela percebeu, pegou algumas coisas e saiu. Quando a porta se fechou, desabei. Toda a força que tinha mantido durante a conversa evaporou. Caí no chão da sala e chorei. Chorei pela perda, pela traição, pelo fim de tudo que tinha construído. Chorei pelo homem que eu era antes de descobrir. Pela inocência perdida, pela confiança quebrada. Chorei até não ter mais lágrimas, até ficar vazio, oco, como uma casca sem nada dentro. Os dias seguintes foram um borrão. Advogados, papéis, divisão de bens, tudo muito técnico, muito frio, como se você pudesse dividir uma vida inteira em planilhas e documentos. Ela tentou entrar em contato várias vezes. Mensagens, ligações, e-mails. Eu ignorei todos. Não havia mais nada para ser dito. Tudo o que precisava ser falado já tinha sido. Agora era só questão de formalizar o fim. Descobri que, no Brasil, a traição não muda automaticamente a divisão de bens. O advogado me explicou que desde a emenda constitucional de 2010, o divórcio não precisa mais de comprovação de culpa. Mas ele disse que eu poderia pedir indenização por danos morais. Precisaria provar que a traição tinha me causado sofrimento psicológico intenso, humilhação, dano emocional grave. E eu tinha provas, não só da traição em si, mas do impacto que teve na minha vida, nas minhas noites sem dormir, nas lágrimas, na sensação de ter sido destruído por dentro. Decidi seguir com o pedido de danos morais. Não era questão de dinheiro, era questão de justiça, de reconhecimento do que ela tinha feito, do quanto tinha me machucado. Meu advogado preparou toda a documentação, incluiu os vídeos como prova, incluiu também mensagens que encontrei depois, quando finalmente consegui acesso ao celular dela, conversas com o chefe, planejando encontros, rindo de mim, dizendo que eu era ingênuo, que nunca desconfiaria. Cada palavra era uma facada nova. O processo de divórcio foi oficialmente iniciado. Ela recebeu a citação e entrou em desespero. Tentou me procurar pessoalmente. Apareceu no meu trabalho. Meu advogado orientou que eu não falasse com ela, que toda a comunicação deveria ser feita através dos advogados. Foi difícil ver ela ali, implorando, chorando. Parte de mim ainda sentia algo. 7 anos não desaparecem da noite para o dia. Mas a parte racional, a parte que tinha visto o vídeo, sabia que não havia volta. O chefe dela também enfrentou consequências. Contei para a esposa dele. Achei que ela merecia saber. Merecia ter a mesma escolha que eu tive. A escolha de decidir se queria continuar numa mentira ou enfrentar a verdade. Ela ficou em choque. Não acreditou no começo. Mas quando mostrei as provas, a realidade caiu sobre ela também. Soube depois que ela pediu o divórcio, que ele perdeu muito na separação, que a reputação dele na empresa ficou manchada. Não senti pena. Ações têm consequências. E ele estava colhendo o que plantou. Minha ex-esposa perdeu o emprego. A situação ficou insustentável depois que tudo veio à tona. A empresa não quis se envolver num escândalo. Preferiram cortar os dois. Ela tentou me culpar por isso. Disse que eu tinha arruinado a vida dela. Que era vingança. Que eu era cruel. Eu ri. Ela tinha arruinado a própria vida. Eu só tinha revelado a verdade. Se não quisesse as consequências, não deveria ter traído. Simples assim. Os meses seguintes foram um turbilhão de audiências, papeladas, negociações. Ela tentou brigar por tudo. Queria ficar com a casa, com o carro, com metade das minhas economias. Meu advogado lutou, mostrou as provas, argumentou sobre os danos causados. O juiz foi compassivo, entendeu a situação, concedeu uma parte da indenização por danos morais. Não foi muito. Nunca é. Porque como você coloca preço na dor? Como você quantifica a destruição de uma vida? Mas foi um reconhecimento. E isso importava. A divisão de bens foi feita conforme o regime de comunhão parcial que tínhamos. Metade para cada um dos bens adquiridos durante o casamento. Justo. Mesmo que doesse. Ver tudo sendo dividido, calculado, transformado em números numa planilha. Era como fazer uma autópsia de um relacionamento. Frio, clínico, sem emoção. Fiquei com a casa.
Ela não tinha condições de pagar metade do valor. Peguei um empréstimo para compensá-la. Valia a pena. Não queria dividir nada com ela. Queria pagar qualquer vestígio da nossa vida juntos. Mudei tudo na casa depois que o divórcio foi oficializado. Pintei as paredes. Troquei os móveis. Comprei uma cama nova. Não conseguia dormir na antiga sabendo o que tinha acontecido ali. Cada cômodo foi renovado, tentando criar um espaço novo. Um recomeço. Mas as memórias persistiam. Fantasmas em cada canto. Lembranças do que foi. Do que poderia ter sido. Do que nunca mais seria. Amigos tomaram lados. Alguns ficaram comigo. Outros com ela. Alguns simplesmente sumiram, não querendo se envolver no drama. Descobri quem realmente importava nesses momentos. Quem estava ali de verdade. Não pelos jantares. Não pelas festas. Mas pelas madrugadas difíceis. Pelas conversas necessárias. Pelo apoio incondicional. Esses poucos valem mais que centenas de conhecidos superficiais. Minha família foi um pilar fundamental. Minha mãe, que sempre tinha gostado dela, ficou indignada com a traição. Disse que nunca imaginaria que ela seria capaz de algo assim. Meu pai, mais prático, focou em me ajudar com as questões legais e financeiras. Meus irmãos me levavam para sair, tentando me distrair. Tentando me fazer voltar a viver. Mas eu estava no piloto automático, funcionando, mas não vivendo, apenas existindo de um dia para o outro. A terapia foi recomendada pelo meu médico. Eu resisti no começo. Achava que conseguiria lidar sozinho, que era questão de tempo. Mas o tempo passava e a dor não diminuía. As noites sem dormir continuavam. Os pensamentos obsessivos persistiam. Então cedi. Comecei a fazer terapia. E ajudou. Não de forma mágica. Não curando tudo instantaneamente. Mas aos poucos. Dando ferramentas para processar a dor. Para entender que não tinha sido culpa minha. Que eu não poderia ter feito nada diferente. Que algumas pessoas simplesmente escolhem trair. E não há nada que você possa fazer para impedir. Aprendi sobre os sinais que tinha ignorado, não para me culpar, mas para no futuro estar mais atento, para confiar, mas verificar. Para nunca mais deixar sinais gritantes passarem despercebidos. Aprendi que confiança precisa ser conquistada continuamente. Não é algo que você dá uma vez e pronto. É algo que precisa ser nutrido, reforçado, provado dia após dia. E quando essa confiança é quebrada, raramente pode ser reconstruída. Encontrei mensagens antigas que ela tinha enviado no começo do relacionamento. Declarações de amor. Promessas de fidelidade. Juras de que sempre estaríamos juntos. Li tudo de novo, tentando entender onde tinha dado errado. Em que momento ela deixou de sentir aquilo? Ou será que nunca sentiu? Será que sempre foi boa em dizer o que as pessoas querem ouvir? Nunca terei essas respostas. E aprendi a aceitar que está tudo bem. Nem tudo na vida tem explicação. Nem tudo faz sentido. Algumas coisas simplesmente acontecem. Bloqueei ela em tudo depois que o divórcio foi finalizado. Redes sociais, telefone, e-mail. Não queria saber da vida dela. Não queria atualizações. Não queria nada que me lembrasse do que tinha sido. Corte total. Alguns amigos acharam radical e disseram que com o tempo poderíamos ser amigáveis. Eu discordei. Por que eu deveria ser amigável com alguém que me destruiu? Onde está escrito que você precisa manter contato com quem te fez mal? Decidi priorizar minha paz mental. E isso significava eliminar qualquer conexão com ela. Passei a valorizar pequenas coisas que antes ignorava. Um café da manhã tranquilo. Uma caminhada sem preocupações. Uma noite de sono sem pesadelos. Coisas simples que tinham sido roubadas de mim durante meses. Aos poucos fui recuperando pedaços de mim mesmo. Pedaços que achei que estavam perdidos para sempre. A risada genuína voltou. O interesse por hobbies antigos ressurgiu. A vontade de fazer planos futuros renasceu. Um ano depois da separação, estava em outro lugar. Não completamente curado. Cicatrizes ainda doíam em certos dias. Mas funcional. Vivendo. Não apenas existindo. Comecei a sair novamente. Não procurando nada sério. Apenas reconectando com o mundo. Lembrando como era interagir sem o peso da traição nas costas. Foi libertador. Perceber que tinha uma vida além daquele casamento. Além daquela dor. Além daquela traição. Conheci alguém eventualmente. Não estava procurando. Não estava pronto. Mas a vida tem seus próprios planos. Foi num evento de trabalho. Conversa casual que se estendeu. Risadas genuínas. Conexão inesperada. Fiquei em pânico inicialmente.
Todas as paredes que tinha construído começaram a subir de novo. O medo de ser traído novamente era paralisante. Mas ela foi paciente. Entendeu meu histórico sem julgamentos. Respeitou meu tempo. E aos poucos, muito devagar, comecei a confiar de novo. Não foi fácil. Cada mensagem não respondida imediatamente despertava ansiedade. Cada saída com amigos gerava insegurança. Eu sabia que era irracional. Que ela não era minha ex. Que não podia punir uma pessoa pelos erros de outra. Mas trauma não é racional, trauma é visceral. Está enraizado no sistema nervoso. Reage antes que a razão possa intervir. Conversei abertamente sobre isso com ela. Sobre meus medos. Sobre minha bagagem. Sobre as cicatrizes que ainda doíam. Ela não fugiu. Poderia ter fugido. Muitas pessoas teriam. Quem quer começar um relacionamento carregando o peso do trauma de outro? Mas ela escolheu ficar. Escolheu ser transparente. Escolheu provar dia após dia que era diferente. Que honestidade não era negociável para ela. Que comprometimento significava algo real. E aos poucos, muito lentamente, as paredes começaram a descer. A terapia continuou sendo fundamental. Trabalhei questões profundas sobre confiança, sobre autoestima, sobre padrões de relacionamento. Aprendi que a traição não tinha sido sobre mim. Não sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. Foi uma escolha dela. Uma falha de caráter dela. E eu não tinha controle sobre as escolhas de outra pessoa. Só sobre as minhas próprias. E escolhi não deixar aquela experiência me transformar numa pessoa amarga, desconfiada e fechada para sempre. Olho para trás agora, quase 3 anos depois daquela terça-feira maldita, e vejo quanto mudei. A dor ainda existe. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas não definem mais quem eu sou. Não controlam mais minha vida. São apenas parte da minha história. Uma parte dolorosa. Uma parte que preferiria não ter vivido. Mas uma parte que me ensinou lições valiosas sobre força, sobre resiliência, sobre a importância de confiar na intuição. Se pudesse voltar no tempo, teria instalado a câmera antes? Sim. Porque viver na mentira é pior que enfrentar a verdade dolorosa. Pelo menos com a verdade você tem poder de escolha. Pode decidir o que fazer com a informação. Pode tomar controle da sua própria vida. Na mentira, você é apenas uma marionete, dançando conforme a música de outra pessoa, sem saber que os fios estão sendo puxados. Aprendi a prestar atenção nos sinais, não de forma paranoica, mas de forma consciente. Mudanças súbitas de comportamento, secretismo excessivo, desculpas que não fazem sentido. Não ignoro mais essas coisas achando que estou sendo neurótico. Confiança é importante, mas confiança cega é perigosa. Existe um equilíbrio entre confiar e verificar. Entre dar liberdade e estar atento. E esse equilíbrio é diferente para cada relacionamento. Também aprendi sobre comunicação, sobre a importância de falar quando algo incomoda, de não deixar ressentimentos se acumularem, de abordar problemas antes que se tornem intransponíveis. Meu relacionamento atual é radicalmente diferente do meu casamento. Falamos sobre tudo, sem medo de julgamento, sem medo de conflito. Porque conflito saudável fortalece relacionamentos. Silêncio e ressentimentos destroem. Perdoei minha ex-esposa? Essa é uma pergunta complexa. Não perdoei no sentido de esquecer ou minimizar o que ela fez. Não voltaria com ela em hipótese alguma. Não desejo mal a ela, mas também não desejo bem. Ela simplesmente não existe mais no meu universo emocional. Mas perdoei no sentido de soltar a raiva que estava me consumindo. De não carregar mais o peso do ódio. Porque ódio é veneno que tomamos esperando que o outro morra. E eu escolhi viver. Não sobreviver no veneno, mas viver plenamente. As lições que tirei dessa experiência são várias. Primeira, confie na sua intuição. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não ignore sinais claros por medo de parecer controlador ou inseguro. Segunda, exija transparência. Relacionamentos saudáveis não têm segredos destrutivos. Privacidade é uma coisa. Secretismo é outra completamente diferente. Terceira, conheça seu valor. Você merece alguém que te escolha todos os dias, não alguém que te trai enquanto jura fidelidade. Quarta lição, documentação importa. Se você suspeita de algo sério, tenha provas antes de confrontar. Não por vingança, mas porque negação é poderosa. E sem provas, você será manipulado a acreditar que está louco. Quinta, procure ajuda profissional. Terapia não é fraqueza. É uma ferramenta poderosa para processar trauma e reconstruir sua vida. Sexta, não tenha pressa para seguir em frente. Cure no seu próprio ritmo.
Não há cronograma correto para superar uma traição. A verdade é que traição muda você, para sempre. Não necessariamente para pior, mas definitivamente para diferente. Você se torna mais cauteloso, mais atento, mais protetor do seu coração. Isso não é ruim. É sobrevivência. É aprender com a experiência. É garantir que não será enganado da mesma forma novamente. Algumas pessoas chamam isso de bagagem. Eu chamo de sabedoria conquistada através da dor. Para quem está passando por algo similar agora, minha mensagem é: vai doer. Muito, mais do que você pode imaginar. Haverá dias em que você não vai querer sair da cama. Dias em que vai questionar tudo sobre si mesmo. Dias em que vai querer voltar, mesmo sabendo que é errado. Tudo isso é normal. Tudo isso faz parte do processo. Mas também quero que saiba, você vai sobreviver. Vai se reconstruir. E eventualmente, vai prosperar novamente. A decisão de terminar ou tentar reconstruir é profundamente pessoal. Não há resposta certa ou errada. Alguns casais conseguem superar a traição e construir algo mais forte. Outros, como eu, percebem que a confiança quebrada não pode ser colada de volta. Ambas as escolhas são válidas. O importante é que seja sua escolha, consciente, informada, não baseada em medo ou pressão externa. Se você decide ficar, saiba que o caminho será longo e doloroso. Exigirá transparência total do parceiro que traiu. Exigirá paciência da sua parte. Exigirá provavelmente terapia de casal. E mesmo assim, pode não funcionar. Se você decide sair, saiba que também será difícil. Exigirá força para recomeçar. Para acreditar em amor novamente. Para não deixar a traição de uma pessoa destruir sua capacidade de confiar em todas as outras. Hoje, quando olho para aquela câmera escondida que comprei, já descartada há muito tempo, penso em como um objeto tão pequeno revelou uma verdade tão grande. Uma verdade que destruiu um casamento, mas também libertou uma pessoa de uma mentira. Foi o catalisador para uma transformação que, embora dolorosa, era necessária. Porque viver na ilusão não é viver. É apenas existir numa realidade fabricada. E quando essa realidade desmorona, como inevitavelmente desmorona, o estrago é ainda maior. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Pode demorar. Pode ser dolorosa. Pode destruir tudo que você conhece. Mas quando ela chega, nada permanece igual. E talvez isso seja necessário. Porque algumas coisas precisam ser destruídas para que algo melhor possa ser construído. Algumas verdades precisam ser enfrentadas para que cura real possa acontecer. E algumas pessoas precisam sair da sua vida para que você possa finalmente começar a viver a sua. Se essa história tocou você de alguma forma, se ressoou com algo que você está vivendo ou já viveu, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas passam por traições todos os dias. E milhões sobrevivem, reconstruem, prosperam. Você também pode. Não será fácil. Não será rápido. Mas será possível. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Uma escolha consciente de cada vez. E quando você olhar para trás, anos depois como eu estou fazendo agora, verá que aquele momento horrível foi o começo de algo novo. Algo mais autêntico. Algo mais verdadeiro. Algo genuinamente seu. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Obrigado por me permitir compartilhar essa dor transformada em lição. Se está passando por algo parecido, força. Você é mais forte do que imagina. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Porque às vezes, saber que não estamos sozinhos na dor faz toda a diferença. Se inscreva no canal, deixe seu like e apoie com um super thanks para mais histórias assim. Sua presença aqui já faz diferença. Até a próxima.